Olá, pessoal. Estamos aqui para uma breve revisão para avaliação argumentativa, Era Vargas e Primeira Guerra Mundial. Então, lembrando como Getúlio Vargas chegou ao poder. Ele chegou ao poder porque o café com leite chegou ao fim. Não é esse café com leite, obviamente, é a política do café com leite. Você lembra que os paulistas quiseram um café duplo, eles quiseram manter-se no poder por 2 mandatos seguidos e os mineiros não concordaram. Os mineiros foram fazer uma aliança com a Paraíba e com o Rio Grande do Sul. E essa aliança colocou Getúlio Vargas no poder. Getúlio Vargas inicialmente ganhou as eleições, mas ninguém admitiu que essas eleições foram ganhas. Lógico, os paulistas manipulavam o sistema eleitoral com votos de cabresto, com clientelismo, com contagem de votos fraudadas. E como Getúlio Vargas não foi reconhecido como presidente eleito, ele, com o apoio do exército, dá para ver aqui nessa imagem, chegou ao poder. Os paulistas falaram que foi o golpe de 30. Os gaúchos falaram, não, foi a Revolução de 30, tchê. Os historiadores preferem chamar de um movimento de 30. Getúlio Vargas começa a governar com o chamado movimento provisório. Governo provisório, né? Não é movimento provisório. Deixa eu só colocar aqui para ficar mais enquadrado. Só um pouquinho. Então, ele vai governar sem Constituição porque ele fala, olha, eu preciso colocar a casa em ordem. Então, eu vou precisar governar sem Constituição. Lógico que os paulistas não gostam deste governo sem Constituição, fazem uma série de movimentos, inclusive a chamada Revolução Constitucionalista de 32, manifestações onde vão às ruas. 4 estudantes acabam sendo mortos, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, e são transformados em heróis, estão enterrados no obelisco do Ibirapuera. 9 de julho, o dia em que eles foram mortos, é feriado aqui em São Paulo. E Getúlio Vargas percebe que vai ter uma dor de cabeça se não ceder um pouco aos interesses paulistas. Não cede em 1932, mas em 1934 faz a Constituição. Gente, eu centralizei mal aqui para filmagem, estou... Quem sabe faz ao vivo, meu... Estou aqui centralizando. Então... O que acontece? Ele faz a Constituição, uma Constituição que lhe rende o apelido de o pai dos pobres. Ele faz as leis trabalhistas que dão direito a 13º, férias remuneradas, direito a você ter dias de afastamento com remuneração. Ele faz o voto feminino. Lógico que na prática essas leis atendiam poucas pessoas, por quê? Voto feminino era o voto numa sociedade machista, duplicado do marido. E as leis trabalhistas atendiam uma pequena parcela da população urbana, já que grande parte da população brasileira naquela época era rural e não tinha direito à carteira de trabalho. Mas é algo que hoje em dia lutamos muito para não perder. Por fim, eu pulei algo lá no outro slide e já volto. É justamente durante o período do governo constitucional que 2 grandes grupos disputam o poder no Brasil. A Aliança Nacional Libertadora, o grupo de esquerda, o grupo que vai propor uma espécie de comunismo do Brasil, liderado por Luiz Carlos Prestes, e o grupo de direita, a Ação Integralista Brasileira, liderada pelo Plínio Salgado, que vai propor o integralismo, uma espécie de nazismo no Brasil, vão entrar em embate. A Ação Integralista Brasileira vai inclusive propor para o Getúlio Vargas que ele não abra as eleições de 1938, e aí vão fazer um plano falso de que um suposto judeu comunista chamado Cohen está querendo tomar o poder no Brasil, o plano Cohen. E aí Getúlio Vargas suspende as eleições de 38 e em 1937 dá o que foi apelidado de o golpe dentro do golpe. Se 1930 não foi golpe, 1937 foi. Ele suspende as eleições e se mantém no poder até 1945 com o Estado Novo. Aí sim, bastante caracterizado como ditadura.
ele tem 2 órgãos para se manter no poder. Um que faz bastante propaganda, Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que cuida para manter a imagem de o pai dos pobres. Cada livro didático ia com esta contracapa. E o DOPS. Você não gostou do Vargas por bem, vai gostar por mal, porque senão você vai sumir. Departamento de Ordem Pública e Social cuidava de reprimir, de torturar, de fazer desaparecer quem reclamasse do governo de Vargas. A única coisa que Vargas não percebe é que fica muito incoerente o Brasil, apoiador dos Estados Unidos, do lado das democracias na Segunda Guerra Mundial, estar lutando contra a ditadura de Hitler, mas ter uma ditadura aqui. E a população percebe e Vargas vai ficando muito impopular, o que acaba lhe rendendo ter que renunciar ao final de 1945. Por quê? A população não entendia os seus filhos, seus jovens estarem morrendo, voltando feridos da guerra, por terem lutado contra um ditador na Alemanha e termos um ditador aqui no Brasil. Gente, isto resume a Era Vargas, logo de maneira muito rápida, mas dá para você ter uma boa visão para a avaliação. Primeira Guerra Mundial. Não sou muito de que você memorize datas, mas essas datas são importantes. São as datas típicas aqui, ó, de 14 a 18, né, a data típica de um adolescente, da adolescência. A Primeira Guerra Mundial tem muito a ver com características de um adolescente. Um adolescente nunca acha que está errado. Os países envolvidos na Primeira Guerra Mundial tinham essa característica de adolescente, eles não achavam que eles estavam errados. Em qualquer guerra, as causas gerais são ligadas ao imperialismo, tá? Querer matéria-prima barata, mão de obra barata, novos mercados consumidores. Saiba essas 3 causas gerais para a sua avaliação. Matéria-prima barata, mão de obra barata, novos mercados consumidores. Mas aí nós temos causas específicas. A França, ela estava querendo a Alsácia-Lorena de volta, que a Alemanha tinha anexado. Então ela quer a Alsácia-Lorena, uma região rica em carvão e ferro, que a Alemanha tinha roubado. Isso se chama revanchismo. Revanche é vingança em francês. A Rússia e a Áustria disputavam para saber... a Rússia e a Áustria mesmo. Estavam disputando para saber quem mandava no leste europeu, quem eram os eslavos legítimos, chamado pan-eslavismo. E aí o arquiduque da Áustria foi passear pela Sérvia e tomou um tiro. Muito bem. A Sérvia decidiu que não iria deixar a Áustria fazer as investigações sobre a morte. A Áustria invadiu a Sérvia pediu ajuda para a Rússia e esse é o estopim da Primeira Guerra Mundial. E no caso dos expansionismos, nós temos uma disputa aí porque a Alemanha queria construir uma ferrovia que ligasse Berlim até Bagdá. A Inglaterra sabotava a construção dessa ferrovia. Então você tem as causas gerais, mas você tem as causas específicas. Você imagina o que não vai dar isso daqui, né? Já tinha um momento aí de preparação para a guerra chamado paz armada, e aí esse barril de pólvora acaba explodindo. 2 blocos se formam. Em primeiro lugar, a Tríplice Aliança. É só você lembrar que a aliança é ao lado da Alemanha. A Alemanha, Império Austro-Húngaro, que a gente vai chamar de Áustria e Itália. E do outro lado, ao lado da Inglaterra, Entente. Inglaterra, França e Rússia. Inicialmente, ninguém dizia que a Alemanha ia perder esta guerra. A gente brinca que a Alemanha, nas guerras, parece a Avenida Paulista. Começa no paraíso, mas termina na consolação. Então, eles tinham tanques de guerra, eles tinham metralhadoras, eles tinham canhões, mas
Eles tinham estratégias de trincheiras. Só que no final, em 1917, a Rússia pede para sair para cuidar da Revolução Bolchevique. Os Estados Unidos tinham investido muito dinheiro e falaram assim, a gente não pode perder essa guerra. Os Estados Unidos entram com soldados descansados e armamentos novos, mudam o rumo da guerra e a guerra é ganha pelo lado da Entente. Os Estados Unidos entram aqui no lugar da Rússia e a vantagem é revertida. A Alemanha perde e é humilhada pelo Tratado de Versalhes. Essa humilhação alemã vai levar a um sentimento de vingança e, como diria o grande filósofo Seu Madruga, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Você sabe o que esse sentimento de vingança vai levar ao nazismo, que vai desembocar aí na Segunda Guerra Mundial, mas isso é outro assunto. Se podemos dizer que a Primeira Guerra trouxe algo de bom para a humanidade, professor, uma guerra trazendo algo de bom? Não é a guerra em si, são os movimentos da humanidade. Como os homens estavam ocupados nos campos de batalha, as mulheres acabaram tendo mais espaço, tanto nas fábricas, que estavam precisando de mão de obra, como depois da guerra, já que muitos homens morreram ou voltaram sem condições de trabalho, as mulheres tiveram um espaço ocupado na sociedade. E o feminismo aumentou o seu espaço, as mulheres ampliaram o seu espaço na sociedade. Gente, assista esse vídeo mais de uma vez, consulte o seu material e espero que esse vídeo tenha ajudado você a clarear um pouco o assunto sobre a Era Vargas e Primeira Guerra Mundial. Um grande abraço e excelente avaliação para vocês.